A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar a respeito dos olhos. Qual o significado espiritual de olhos? Você entende o significado espiritual dos olhos? Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 22, ele falou a respeito dos olhos. E ele disse nos versículos 22 e 23, assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Notem que Jesus fala de uma maneira misteriosa. Sem as Escrituras, sem revelação do Espírito, não podemos entender isto. Porque temos os olhos como a lâmpada do corpo, temos os olhos bons, temos o corpo luminoso, temos os olhos maus, temos o corpo em trevas. Portanto, o que significa tudo isto? Para entendermos o significado espiritual de olhos e entendermos o que Jesus está dizendo, vamos ver no livro de Efésios a explicação a respeito do significado espiritual dos olhos. Capítulo 1, versículo 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração. Eu vou repetir: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aqui nós temos uma explicação a respeito do sentido espiritual de olhos. Nas Escrituras, olhos significam olhos do coração. E como que o nosso coração tem olhos? Mas o versículo 18 explica: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Como nós temos Jesus dizendo sobre luz também, aqui nós temos iluminados os olhos do coração para saber. Saber é com a mente, com a compreensão, com nossos pensamentos. Então, olhos significa pensamentos. Tendo essa definição, sabemos que ver é com nossos pensamentos. Por isso é que cada um tem uma visão a respeito da mesma coisa. Você pode ler o versículo na Bíblia e ter a visão diferente do outro, porque você vê com os pensamentos que você tem. Então você vê com os pensamentos. É olhos do coração. Por isso que Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. O corpo é a casa. Onde nós moramos? Neste tabernáculo, nesta casa. Então, sendo o corpo a casa, os pensamentos é que são a lâmpada. Isto é, o que nos ilumina. Mas se meus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Então, olhos bons são pensamentos bons. Pensamentos bons vem de onde? De Deus. Porque Deus é bom e tudo que Deus diz é bom. Pensamentos de Deus são bons. Por isso que Jesus é a luz. Ele é bom. Portanto, olhos bons são pensamentos bons. E ter olhos bons significa ter pensamentos semelhantes aos de Cristo, aos de Deus. Agora, olhos maus. Se sabemos que
olhos bons são pensamentos bons, o que são olhos maus? São pensamentos maus. Isso são trevas. Então, o que são trevas? Pensamentos maus. Então, o que é um cego? É uma pessoa que tem pensamentos maus. Ele é cego. É assim as Escrituras. Por isso, nós precisamos do Espírito a nos guiar pelas Escrituras, pois Ele mesmo, o Espírito de Deus, nos explica o significado. Então, nós vamos ver agora, ainda no livro de Mateus, no capítulo 20, uma passagem com a seguinte explicação. No capítulo 20, Jesus conta uma parábola em que um dono de casa assalariou trabalhadores e esses trabalhadores começaram em horários diferentes. E ele chamou os trabalhadores até na 10ª hora, até a tarde. É como se alguém fosse trabalhar e começasse às 9 da manhã, o outro meio-dia, o outro às 3 da tarde. Na hora de fazer o pagamento, Jesus, contando a parábola, diz que o dono da casa, que assalariou os trabalhadores, ele pagou a todos de maneira igual. Vamos ver. Ele disse no versículo... Vamos ver. Versículo 10 da parábola. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque eles começaram mais cedo. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este o último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos? Vejam bem, são maus os teus olhos porque eu sou bom? A reclamação é que Jesus estava, podemos dizer Jesus, porque é Ele que nos chama para o trabalho. Mas, na parábola, o dono da casa quis pagar 1 denário a todos, mesmo aqueles que começaram à tarde. Gerou reclamação. Então ele pergunta, e isso revela o valor do contrato. Se nós tratamos algo, nós podemos pagar aquilo que nós tratamos. E a reclamação era que os que começaram cedo suportaram o calor, isto é, sofreram e receberam a mesma coisa. Mas a lição que se tira daí é que eles não ficaram satisfeitos com o bem que o dono da casa, que era proprietário e fazia daquilo que era dele o que ele queria. Isto mostra também o valor da propriedade. Ele podia fazer o que quisesse com o dinheiro dele. Vamos aprender isto. Se alguém recebe mais do que nós não devemos ter o olho mau. O que significa o olho mau, então? O pensamento mau. Mas que pensamento mau é este que é o olho mau? Nós temos uma outra versão e encontrei uma outra versão. Na versão João Ferreira de Almeida, essa que acabei de ler, diz assim: ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Na versão Bíblia King James atualizada, diz assim: ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso. Ser generoso é bom, e ser invejoso é ter olho mau. Portanto, a inveja é o pensamento mau
é o seu olho mau. A inveja é um pensamento terrível diante de Deus. Aqueles que receberam, que trabalharam mais cedo, ficaram com a inveja daqueles que trabalharam pouco. Na realidade, o homem natural não fica alegre com o bem do outro. Não fica alegre com o bem do outro. Nós precisamos ser desapegados e nos alegrarmos com o bem do outro. Se eu tenho recebido conforme contratado, se o outro vai receber mais porque o dono quer pagar mais, eu devo me alegrar porque o outro recebeu mais. Isso é ter um olho bom. Isso é ser iluminado, ter luz e perceber. Isso não é meu. O dinheiro do outro ele não é meu. Ele pode fazer com ele o que ele quiser. Ele pode doar, dá para quem quiser. Nós temos um senso errado, um pensamento errado, até mesmo a respeito de justiça. Quem tem a propriedade pode fazer com a propriedade aquilo que ele quiser. E isso é justo diante de Deus. Portanto, vamos compreender bem o significado espiritual de olho mau. É a inveja. Portanto, não fique aborrecido com o bem do outro. Isso é sinal de trevas, de carne, de vida natural. Isso é sinal de vida maligna. Significa cegueira espiritual. Alguém que tem inveja do outro é cego espiritual. Ainda não tem luz. Não tem entendimento para perceber que cada um pode fazer o que quer com o que tem. E se o outro recebe mais do que eu, se o outro tem um salário melhor do que o meu, se o outro tem algo melhor do que eu devo me alegrar com isto. Isto é sinal de luz, de olhos bons. Então nós compreendemos bem agora o que Jesus quis dizer. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se a sua lâmpada está apagada, isto é, se você tem inveja, tem pensamento mau, busque o Senhor. Arrependa-se. Ora a Jesus para que você tenha um bom olho, tenha bons pensamentos e tenha alegria com o bem dos outros. Se alguém quiser fazer bem a outras pessoas, se coisas boas acontecem com outras pessoas, nós vamos nos alegrar porque estamos em Cristo nós temos alegria completa e também nos alegramos com o bem dos outros, mesmo que aquilo não nos traga nada. Mas se o amor impera no nosso coração e somos iluminados, e como diz Efésios, se temos os olhos do coração iluminados, então sabemos algo, a herança dos santos, que é a luz. Fiquem todos na paz do Senhor, que todos os irmãos tenham bons olhos e vejam tudo com pensamentos bons, que vem de Cristo, a luz do mundo. Amém.